Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero acolher você aqui hoje para mais um dia rezarmos juntos a nossa novena de Natal. Terceiro dia da novena de Natal, com o tema Jesus é nossa luz e esperança. E como tema do dia, a humildade que ilumina. Então, em meio às tempestades do mundo, em meio à escuridão, às trevas deste mundo, vem nascer o Salvador, que é luz e esperança para a nossa salvação. Então, com este tempo feliz de espera, de preparação, Jesus, luz do mundo, que vem ao nosso encontro para iluminar toda a escuridão da nossa vida. Então, iniciemos o nosso terceiro dia da novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E por este momento, vamos fechar os nossos olhos e entregar ao menino Jesus todas as situações que precisam da luz dele, que precisam da esperança, que precisam da graça de Deus. Então, a oração que você entregou no primeiro dia, ontem no segundo e hoje no terceiro. Vamos entregar ao Senhor as nossas orações. Neste tempo de preparação, recordamos a promessa do profeta Isaías, que cumpre-se no Natal. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãos, venham com fervor. Nosso Senhor vem vindo, a Deus o louvor, em pé, vigilantes, juntos na oração. Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar com o teu povo, vem caminhar. Gente, você pode pesquisar essa música na internet. Eu não estou colocando música por causa de uma restrição do YouTube, mas é uma música que é muito cantada no tempo do Advento. Então hoje, vamos iniciar com a nossa oração para todos os dias, né? Vinde, Senhor Jesus, Tu és a luz que brilha nas trevas e a esperança que nunca decepciona. Ao iniciarmos este momento de oração, pedimos que abra nossos olhos para ver a Tua claridade e nossos corações para acolher a Tua paz. Que o Teu Natal em nós seja um recomeço de fé. Amém. Para a leitura de hoje, do nosso terceiro dia, a humildade que ilumina, Lucas capítulo 2, versículo 6. Calma aí. Perdão, gente. Não, terceiro dia, a humildade que ilumina. Lucas capítulo 2, 6 ao 7.
Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E enquanto estavam ali, completaram-se os dias para ela dar à luz. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-os com faixas e o recostou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, no terceiro dia, a humildade que ilumina. Então vamos juntos para esta oração especial para este dia. Deixa eu achar ela aqui. A humildade que ilumina. Menino Jesus, que escolhestes a pobreza da manjedoura, ensinai-nos que a verdadeira luz não está no luxo, mas sim na simplicidade do coração. Afasta de nós o orgulho e faz-nos brilhar através da humildade. Amém. Bom, como o próprio nome já vai nos dizer, a humildade, a simplicidade, o desejo e algo que não é exagerado, mas que é algo simples. Neste terceiro dia, como vimos na leitura, o menino Jesus que nasce em uma manjedoura. Lembra então que uma manjedoura é ali nada mais nada menos que um local onde se tratava os animais no estábulo, geralmente de um lado das hospedarias. No nosso caso seria um hotel, né? E como antigamente não se tinha nenhum tipo de automóvel, se dirigiam com animais, né? Então, ali, devidamente, não encontraram lugar para se hospedarem na hospedaria da cidade, provavelmente por causa de algum movimento na cidade. Mas não é este o contexto. Vamos olhar para essa situação onde a mulher, vamos pensar assim, né? A mulher que traria o Salvador não arranjou um lugar para trazer o Salvador ao mundo. E muitas pessoas se perguntam, mas como assim? O que é isso? Deus não poderia ter, sei lá, enviado um anjo para um rei recebê-los? Poderia ter mandado um anjo para o dono da hospedaria? Porque se formos compreendermos o Antigo Testamento, vamos falar de um testamento onde Deus era o Deus da beleza, um Deus rígido e um Deus da realeza. Ou realeza, e como eu digo, do ouro, dessas coisas. Então, era um Deus uma visão muito exagerada da humanidade, né? Mas, só puxando o contexto. E daí, o menino Salvador, o Deus menino, que veio nascer, que nasceu para a nossa salvação, nasce em uma manjedoura. Isso é sem sentido. Se você for pensar com o pensamento e a teologia de alguns. Mas, como eu disse em alguns eventos anteriores, algumas reflexões anteriores, não lembro se eu falei isso em algum dos outros 2 dias, mas Deus, ele manda o Cristo principalmente para mostrar àquela humanidade que está perdida em uma visão própria, em um desejo próprio, que não é bem assim. Ele é um Deus que cuida, ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Ele é um Pai atencioso que se faz pequeno. Ele se inclina para nos cuidar. E isso quebra qualquer pensamento antigo, principalmente dos profetas. Quebra, porque não se tinha esta visão.
Muitos até pensavam que o Salvador nasceria em uma casa real, de um rei, de um soberano de alguma nação. E esse pensamento é equivocado. A mudança e tudo, uma jovem, Nossa Senhora, simples mulher de uma casa simples. São José nem tanto, porque São José é descendente da casa de Davi, então São José até a gente compreende que ele não deve ser alguém pobre, porque ele era descendente da casa de Davi. Em uma parte de um evangelho, não lembro qual exatamente agora, mas lembro que foi no Natal passado, que trazia este contexto. A família de São José não era pequena, não era fraca. E eles não encontraram um local para o nascimento do Salvador, mesmo o anjo tendo aparecido para São José. Isso é sem sentido. Mas, para Deus não. Para Deus não é sem sentido. Deus, como vai dizer algumas leituras, escolhe os fracos para confundir os fortes. Então, Deus se revela na humildade. Não é naquele exagero, principalmente protestante, porque eles são muito metidos, né? A gente tem um protestantismo que é muito, muito metido. Pelo menos na minha região, são um povo que se vestem muito exageradamente. E eu ligo muito eles aos profetas, aos fariseus da época de Jesus, né? Porque eles eram presos em muitas coisas, em muitos determinismos próprios. Mas o que a igreja ensina não é algum determinismo próprio, mas é algo que vem dos apóstolos, os apóstolos que conheceram o próprio Cristo. Então, é reconhecer isso, a humildade, a simplicidade. Deus não está no exagero, Ele está no simples. Ele está no nosso meio. Porque imagina, olha eu, aqui ó, pobre, não tem nada. Uma kitnet, 2 cômodos. Porque eles separaram no meio com uma parede, né? Então, você vai me dizer disso? Você tem que compreender, Deus usa os fracos, Deus usa os pequenos. E tem uma palavra que eu lembro muito antes da minha instituição como ministro da Eucaristia, lembro que isso é um dom de Deus, não é nada meu, simplesmente uma graça dada por Deus a mim, um dom. Louvado seja Deus pela minha missão, que espero poder cumpri-la até o final do meu tempo de exerção, 2 anos. Mas não vem ao caso. Deus simplesmente vem, se encontra conosco na simplicidade. Tem casa até pior que a minha. E Deus vem ainda. Deus está conosco em todo o tempo. Então, cabe a nós olharmos nisso e prestarmos atenção. O Senhor não é exagerado. Por favor, não compreenda Ele como um Deus que precisa de algo de nós. Simplesmente nós não somos nada. Sem Ele, nada somos. E como vai dizer uma leitura, somos servos inúteis. Então peçamos ao Senhor, Senhor, nos faça úteis para alguma coisa. Seja para salvar as almas que ainda não escutaram de Ti, ou seja para que nós mesmos possamos ser salvos. Nos utilize, Senhor. Porque não adianta você dizer, hoje eu vou dar um presente para Deus e eu vou na missa. Deus está te dando um presente todo dia, o dom da tua vida. E você vai oferecer uma missa pela graça e pela dádiva que Deus te dá todo dia? Louvado seja Deus pela minha vida, louvado seja Deus por tudo. Saiba, tudo é dom de Deus, nada é nosso. Do mesmo modo que Deus nos dá a vida, Ele pode nos tirar. Então vamos nos reconhecer na humildade de servos e servas do Pai. E pedirmos, como São Francisco, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Leva-nos aonde necessita.
E encerro por agora nosso momento de reflexão do nosso terceiro dia. A oração que sempre rezamos. Jesus é nossa luz e esperança. Senhor Jesus, diante do teu presépio. Aqui eu tenho o presépinho, o mini presépinho, a coisa mais linda. Muito bonitinho. Diante do teu presépio, reconhecemos que o mundo muitas vezes parece escuro, marcado pelo medo e pela incerteza, mas tu vens como o sol nascente para nos iluminar. Sejas nossa luz quando não soubermos qual caminho seguir. Seja nossa esperança quando o cansaço bater à nossa porta. Que a tua luz não brilhe apenas para nós, mas através de nós, para que sejamos sinais da esperança, de esperança aos nossos irmãos. Amém. Como sugestão de ação concreta, de gesto de amor e doação, para o terceiro dia, somos sujeitos ao doar alimentos ou roupas para quem vive em necessidade. Lembra, o primeiro dia foi para rezar por quem estava com uma doença mental, vamos assim usar este termo, depressão, ansiedade, assim por diante. Segundo dia, rezar e pedir perdão ao membro da família, por causa de algum motivo, né? E no terceiro dia, a doar alimento ou roupa a quem mais necessita. Se você não sabe quem, leve à paróquia, que geralmente existem ações que a paróquia realiza para aqueles que necessitam. Beleza? Então vamos juntos para rezarmos a nossa oração final. Oremos. Ó Deus do universo, vós vedes o vosso povo, preparando fervoroso o Natal do Senhor. Dai-nos a graça de trilhar com alegria o caminho do vosso Filho, que vosso Filho nos abriu, e celebrar sempre o vosso louvor por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que possa recair e permanecer para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, um abençoado dia, um abençoado terceiro dia da novena. Uma abençoada quinta-feira. Deus abençoe. Nos vemos amanhã para o quarto dia da novena. Que permaneçamos na paz do Senhor, que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.